A serpente não apareceu como um monstro horrível. Ela veio sutil, com palavras doces, perguntas que pareciam inofensivas. E bastou uma dúvida para o universo inteiro se partir. Será que Deus realmente disse? Essa foi a primeira rachadura na alma humana. A primeira vez que o homem olhou para o amor de Deus com desconfiança. E naquele instante, algo dentro deles morreu. O Éden, que antes era cheio de luz, foi tomado por uma sombra invisível. A voz de Deus, que antes soava como música entre as árvores, foi substituída pelo som da culpa, do medo e do silêncio. Aquela presença que os envolvia desapareceu. O coração, que antes pulsava em harmonia, começou a bater acelerado. Pela primeira vez, Adão e Eva se esconderam. O pecado não foi apenas desobediência, foi uma perda, uma quebra espiritual. Eles não apenas perderam o Éden, perderam a si mesmos, a identidade, a pureza, o propósito, o reflexo da glória. O que foi perdido no Éden não foi apenas um lugar, foi a presença. A sensação de estar completo, amado, inteiro. E desde então, toda a alma humana caminha com essa saudade inexplicável. Saudade de algo que nunca mais viu, mas que sente que existiu. O Éden não foi apagado, ele foi fechado. E no coração de cada pessoa, ainda existe o eco desse jardim. Um anseio por voltar a andar com Deus, por sentir novamente o que Adão e Eva sentiram antes da queda. Paz, plenitude e luz. Mas o que exatamente aconteceu naquele momento? O que a humanidade perdeu de fato? E por que, até hoje, o inferno tenta impedir que o homem volte a esse lugar de comunhão? Essa é a parte da história que quase ninguém conta. E é sobre isso que você vai entender agora. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas que pode fazer toda a diferença. Se essa mensagem já te fez refletir, se em algum momento do que eu disse você sentiu algo no coração, curta esse vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para mais pessoas que, assim como você, talvez estejam procurando voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. A presença de Deus. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu que Deus estava perto e de repente pareceu distante? Escreve aqui embaixo. Talvez a tua história seja o início da restauração de alguém. Ah, e se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma nova revelação, uma nova peça do plano divino sendo revelada. E juntos, nós vamos entender tudo o que o céu ainda quer restaurar dentro de nós. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te fazer enxergar o Éden com outros olhos. O Éden não era apenas um jardim. Era uma extensão da presença de Deus. Enquanto a Terra ainda era jovem e o universo cantava sua primeira sinfonia, o Éden foi o ponto de encontro entre o visível e o invisível, entre o eterno e o terreno. Lá, tudo vibrava em harmonia com a vontade divina. Cada folha se movia ao som da voz do Criador. Cada vento que soprava carregava um eco do céu. Adão não nasceu num mundo distante de Deus. Ele abriu os olhos e viu o rosto da própria glória. Imagine isso. O primeiro sopro que encheu seus pulmões não foi o ar comum, mas o fôlego do próprio Deus. O homem foi criado dentro da presença. Antes de ter qualquer função, ele já tinha comunhão. Antes de governar a criação, ele conhecia o coração do Criador. E o Éden era o cenário dessa ligação perfeita. As árvores não eram apenas vegetação. Elas eram testemunhas vivas de um amor que unia o céu e a terra. Os rios fluíam como reflexos da graça, águas puras que partiam do centro, de onde Deus habitava, e se espalhavam para nutrir toda a criação. Tudo estava ordenado, não por regras, mas por relação. Não havia separação entre o espiritual e o natural, porque ali, a presença de Deus era o ambiente. Adão e Eva não oravam pedindo para sentir a presença, eles viviam nela. Não existia distância. Eles ouviam o som dos passos de Deus no entardecer e se alegravam. Era o som da intimidade. Um relacionamento sem medo, sem dúvida, sem barreira. O Éden não era apenas um lugar bonito, era um reflexo do coração de Deus. A ordem, a beleza, a pureza e a harmonia que existiam ali eram uma amostra do que Deus queria manifestar dentro do homem.
Adão era a imagem e semelhança de Deus. E o jardim era a expressão visível dessa imagem, um mundo em paz, sustentado pela presença. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe. O Éden foi plantado depois que a terra foi criada. Ou seja, ele não era o planeta inteiro. Era um território santo dentro dele, um espaço separado, consagrado, onde o céu tocava o pó. E Deus colocou o homem ali para cuidar, guardar e expandir essa presença até os confins da criação. O Éden era o ponto de partida do reino. Adão não era apenas um jardineiro, era um sacerdote, alguém que representava Deus diante da terra, e a terra diante de Deus. No Éden, cada respiração era adoração. Não havia templos, porque o próprio homem era o templo. Não havia altares, porque o coração humano era o altar. O fogo da presença ardia constantemente, não sobre pedras, mas sobre almas. E foi por isso que a queda foi tão devastadora. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi perdido não foi apenas um jardim físico, foi a conexão entre o visível e o invisível. O homem deixou de ser o reflexo da luz e passou a carregar a sombra da distância. O som dos passos de Deus continuava o mesmo, mas agora, em vez de correrem para ele, eles se esconderam. O Éden era mais do que um lar, era o ambiente da identidade. Ali, o homem sabia quem era, porque via Deus todos os dias. Mas quando a presença se afastou, a identidade se partiu. Foi ali que o ser humano começou a procurar em 1000 lugares o que só existia em um, a presença. E até hoje, é isso que todos nós buscamos sem perceber. Aquele vazio que parece não ter nome, aquela saudade que nenhum sucesso, amor ou conquista preenche, é o eco do Éden. É o coração lembrando do lugar de onde veio. O Éden não foi apagado da história, apenas fechado ao acesso do homem caído. Mas o seu mapa ainda está dentro de nós. Está nas memórias espirituais que o Espírito Santo tenta reacender quando ouvimos a voz de Deus. Está nas lágrimas que escorrem sem explicação quando sentimos sua presença. É o Éden chamando de volta. E é por isso que o inimigo odeia tanto a presença. Porque ele sabe que, quando um homem volta a andar com Deus, ele começa a recuperar o que foi perdido. Cada oração verdadeira é como um passo de volta para o jardim. Cada arrependimento sincero é como uma folha que volta a florescer no coração. O Espírito Santo veio não apenas para nos consolar, mas para nos conduzir de volta ao Éden interior, o lugar onde o céu e a terra se reencontram dentro do homem. Essa sempre foi a missão de Deus, restaurar o jardim dentro de nós. E é por isso que a cruz não foi o fim, mas o recomeço do Éden. O sangue que caiu sobre a terra foi como chuva sobre um solo antigo, despertando as sementes do que um dia floresceu ali. O Éden estava perdido, mas o plano para restaurá-lo já estava escrito antes mesmo da queda. E enquanto o mundo tenta reconstruir o paraíso do lado de fora, Deus continua reconstruindo o paraíso do lado de dentro. Porque o verdadeiro Éden nunca foi apenas geográfico, foi espiritual. Foi o reflexo da comunhão perfeita entre o Criador e sua criação. E se você sente que há algo dentro de você que anseia por isso, que sente falta de algo que nunca viveu, saiba, essa saudade tem nome. Ela se chama presença. E tudo o que Deus tem feito desde o princípio é preparar o caminho para que o homem volte a andar com ele novamente. O Éden pode ter sido fechado com querubins e espadas flamejantes, mas a porta do coração ainda pode se abrir. E quando ela se abre, o céu volta a tocar a terra, dentro de você. O mal não começou com um grito, mas com um sussurro. A serpente não chegou gritando, negue a Deus, mas questionando com sutileza. É verdade que Deus disse. O primeiro ataque não foi contra o fruto, mas contra a confiança. Antes de Eva estender a mão, ela duvidou do caráter do Criador. Esse foi o primeiro rompimento. O inimigo sabia que não poderia arrancar Adão e Eva da presença de Deus, mas poderia fazer com que eles mesmos se afastassem. O pecado sempre nasce de uma dúvida sobre a bondade divina. Quando o homem deixa de confiar, começa a querer controlar. E quando tenta controlar, se desconecta da fonte da vida. A serpente não ofereceu apenas um fruto. Ofereceu uma nova narrativa. Ela insinuou que Deus estava escondendo algo,
que havia um conhecimento além da obediência, uma glória fora da presença. E Eva acreditou. Mas naquele instante, o Éden começou a silenciar. O vento cessou. A harmonia entre o espírito e a matéria começou a se desfazer. A serpente ofereceu o que o homem já tinha, ser como Deus. Mas ao tentar tomar por força o que já possuía pela comunhão, o homem perdeu o que o tornava imagem. A dependência. Ser imagem é refletir, não competir. E ao tentar ser a fonte, o homem deixou de refletir a luz e mergulhou na sombra. O pecado entrou e nada mais foi o mesmo. Mas curiosamente, Adão e Eva não morreram fisicamente naquele instante. Eles continuaram respirando, andando, falando. A morte que Deus advertira era mais profunda, a morte da presença. O espírito humano, que antes ardia como chama viva, se apagou em silêncio. Pela primeira vez, Adão sentiu medo. Medo de aquele que antes o fazia sorrir. O pecado distorceu a percepção da glória. O mesmo brilho que antes iluminava agora parecia ferir. E o homem, confuso, correu para se esconder entre as árvores, tentando se cobrir com folhas, tentando consertar com as próprias mãos aquilo que só a graça poderia restaurar. A voz de Deus veio, não em fúria, mas em tristeza. Adão, onde estás? Não era uma pergunta de localização, mas de relação. Deus sabia onde o homem estava. O que ele perguntava era: onde está o você que eu conhecia? Onde está o reflexo da minha presença? O universo inteiro se calou. O Éden, que era o altar da comunhão, se tornou o palco da separação. E o coração de Deus, mais do que o coração do homem, foi o primeiro a sangrar. A expulsão do Éden foi um ato de amor. E poucos entendem isso. Se o homem, agora corrompido, comesse da árvore da vida, viveria eternamente separado. A eternidade no pecado seria o inferno em forma pura. Por isso Deus colocou querubins e uma espada flamejante, não como inimigos, mas como guardiões do caminho até que a redenção fosse completa. A presença, antes visível, tornou-se inacessível. A humanidade passou a conhecer Deus por fragmentos, por sombras, por símbolos. Altares foram erguidos, sacrifícios oferecidos, mas nenhum deles podia restaurar o jardim dentro do homem. Cada geração nasceu mais longe do som dos passos de Deus, e o homem começou a se acostumar com a ausência. O vazio espiritual virou normalidade. O mundo se encheu de religiões tentando reconstruir o Éden por métodos humanos, mas todas falhavam, porque o problema nunca foi o ambiente, foi o coração. O Éden perdido era o reflexo da presença retirada de dentro, e enquanto o homem tentava erguer templos, Deus planejava voltar a habitar em pessoas. O plano nunca foi apenas restaurar um lugar, mas reconciliar uma presença. O Éden não seria reaberto por obras, mas por sangue. O que foi realmente perdido no Éden não foi o jardim, foi a identidade espiritual. O homem esqueceu de quem veio e passou a procurar fora o que antes fluía de dentro. Antes, sua segurança vinha do relacionamento. Agora, vem da aparência, da conquista, do poder. Antes, ele vivia para refletir Deus. Agora, vive para provar algo a si mesmo. A serpente não apenas enganou Eva, ela instaurou uma ferida hereditária, a dúvida sobre quem somos diante de Deus. Desde então, o ser humano luta contra o espelho da alma, e quanto mais tenta se preencher com o mundo, mais sente o eco do vazio. O pecado não apenas distorceu o relacionamento com Deus, distorceu a própria imagem de filho. O homem passou a se ver como órfão. E todo o drama da história humana é a busca para voltar a ser filho novamente. Deus nunca desistiu. Mesmo fora do Éden, ele começou a traçar o caminho de volta, através de promessas, alianças e profetas. Cada revelação, cada milagre, cada sinal era um lampejo do jardim perdido. E quando Cristo veio, ele não trouxe apenas perdão, mas reconciliação. Ele veio para dizer o que Adão esqueceu: você é meu. A presença perdida voltou a caminhar entre nós. Não mais no entardecer de um jardim, mas no corpo de um homem chamado Jesus. E quando ele suspirou na cruz, o véu se rasgou. O caminho para o Éden se abriu novamente, não por merecimento, mas por amor.
Mesmo após a queda, algo dentro do homem continuou ecoando, uma saudade inexplicável, um anseio por algo que ele não sabia nomear, mas que pulsava forte. É a lembrança espiritual do Éden, gravada no DNA da alma. Toda vez que alguém busca sentido, quando chora sem saber o porquê, quando sente o vazio mesmo tendo tudo, é o espírito lembrando de casa. A humanidade construiu impérios, inventou religiões, ergueu monumentos, escreveu poesia, tudo tentando responder a uma dor antiga. Uma dor que começou entre as árvores do jardim, mas nenhuma conquista, nenhum poder, nenhuma ciência conseguiu preencher o espaço que só a presença de Deus ocupa. Essa ausência virou o buraco negro da alma humana, e o mundo inteiro gira em torno dessa falta. Adão e Eva não apenas perderam um lugar, perderam a comunhão que dava sentido a todas as coisas. E desde então, todos nós herdamos essa busca, uma jornada de volta ao invisível, à essência, à origem. A religião tenta ensinar caminhos, mas a presença só responde à rendição. O Éden não é reconquistado com esforço, mas reencontrado em intimidade. Mesmo quando o homem caiu, Deus não o abandonou. Antes de expulsá-los, ele fez algo simbólico e profundo. Vestiu Adão e Eva com peles. Parece um detalhe simples, mas ali nasceu a primeira imagem do sacrifício. Para cobrir a vergonha deles, uma vida inocente precisou morrer. Era o prenúncio de um cordeiro que, um dia, morreria para cobrir o mundo inteiro. A pele que cobria a nudez era o sinal visível da graça invisível. Deus estava dizendo: vocês falharam, mas eu mesmo cuidarei do caminho de volta. A partir desse momento, toda a história bíblica se tornou a revelação desse plano. Deus, o Criador, movendo céus e séculos para restaurar a comunhão perdida. Cada altar, cada cordeiro, cada gota de sangue derramada apontava para uma promessa que o tempo não apagaria: a vinda do Redentor. O Éden se fechou com uma espada flamejante, mas um dia, outra espada abriria o caminho novamente, não para punir, mas para salvar. E o preço seria pago pelo próprio Deus. Quando Cristo veio, ele não apenas trouxe uma mensagem, ele encarnou o Éden. Ele era a presença habitando novamente entre nós. Onde ele passava, o caos se tornava ordem, a morte recuava e a comunhão renascia. Ele tocava leprosos, falava com rejeitados, perdoava pecadores. Porque o que o homem havia perdido, ele estava restaurando. Na cruz, ele carregou o peso da separação, o mesmo peso que começou no Éden, quando o homem se escondeu de Deus, agora recaía sobre aquele que se entregava por amor. E quando o véu do templo se rasgou, o símbolo foi poderoso. A presença estava de volta. O caminho que os querubins haviam guardado com espada flamejante foi reaberto pelo fogo do sacrifício perfeito. Em Cristo, o homem não apenas é perdoado, ele é reconciliado. O espírito que havia se calado desde o Éden voltou a habitar em corações humanos. O jardim deixou de ser geografia e se tornou presença. E agora, o Éden começa dentro de cada um que se rende à voz do Criador novamente. O mesmo sopro que fez Adão viver no princípio agora sopra novamente, mas em uma dimensão mais profunda. O Espírito Santo é o retorno da comunhão perdida. Ele é o vento que sopra no jardim da alma, reconstruindo o que o pecado destruiu. Mas há algo ainda mais poderoso. Agora, a presença não vem visitar, ela habita. O que Adão experimentava do lado de fora, nós podemos viver por dentro. Não é mais um Deus distante, mas um Deus interior. E isso muda tudo. O Espírito não é apenas uma força, é a própria presença que Adão perdeu e que Cristo devolveu. Ele é a prova de que o Éden foi reaberto. Quando alguém ora e sente a presença, quando se arrepende e chora sem saber porquê, é o Éden reacendendo dentro do coração. Cada lágrima de retorno é uma semente de restauração. A Bíblia termina como começou, com um jardim. Em Apocalipse, João vê o rio da vida, a árvore que cura as nações e Deus habitando novamente entre os homens. A história inteira se fecha em um círculo perfeito. O Éden perdido se torna o Éden restaurado. O que o homem quebrou por orgulho, Deus reconstrói por amor. O que começou com separação, termina em comunhão eterna. E a promessa é esta: nunca mais haverá noite,
Nunca mais haverá distância, nunca mais haverá perda. O véu não será rasgado novamente, porque agora Deus e o homem estão unidos para sempre. Mas até lá, somos chamados a carregar o Éden dentro de nós, a viver em presença mesmo em meio ao deserto. Cada ato de perdão, cada gesto de amor, cada oração sincera é uma pequena semente do paraíso que está voltando. O Éden não é uma lembrança distante, é uma promessa viva, e essa promessa habita em quem escolhe caminhar com Deus, mesmo quando o mundo tenta apagar a luz. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento seu coração ardeu ouvindo sobre o Éden, sobre a presença e sobre o amor que nunca desistiu, então esse vídeo foi feito para você. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas que também precisam se lembrar de onde vieram. E se você sentiu algo diferente, se de alguma forma essa história tocou o seu espírito, comente aqui embaixo. Eu quero voltar ao Éden. Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração espiritual. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva agora. Aqui nós mergulhamos fundo nas verdades esquecidas da Bíblia, nas histórias ocultas da redenção e nas revelações que reacendem a fé. Porque cada vídeo é um convite de Deus para que você volte a caminhar com Ele. Assim como no princípio, quando o céu e a terra ainda falavam a mesma língua.